Você quer ter a chance de assinar a Finclass, a maior plataforma de educação financeira do mundo, para sempre? Exatamente. Só nessa Black Friday você pode assinar o vitalício da Finclass. Assim, é a última vez. Então você pode assinar com R$ 1.500 de desconto e você vai ganhar um ingresso para o Finday, Finclass para sempre e ainda 2 reuniões com um consultor aqui da Portfel. Então o time aqui do Grupo Primo vai ligar para você, fazer uma reunião com você e cuidar do seu dinheiro. Você também vai ter acesso a carteiras recomendadas pelos analistas, então é investimento sem achismo. É só nessa sexta-feira, dia 24 de novembro, Black Friday da Finclass. Não perca, é a última chance. Quando você reconhece Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida e você sai da condição de escravo para filho. Porque a redenção, que também significa resgate, fala a respeito de um espírito de adoção. A Bíblia diz, recebemos um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, paizinho. Então, qual que é o conceito bíblico de novo nascimento? Jesus, ele era o unigênito de Deus. O que é unigênito? O único filho. Ele morre como unigênito e ele ressuscita como primogênito, primeiro de muitos. Então, a partir da ressurreição de Jesus, aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador passam a se tornar também filhos de Deus. O que o universalismo vai vender para a gente como ideia? Somos todos filhos de Deus. O que a palavra de Deus diz? Somos todos criaturas de Deus, criação de Deus. Mas nos tornamos filhos quando reconhecemos Jesus como Salvador. Então, todos somos criação de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. A filiação, essa paternidade se estabelece a partir de um novo nascimento. Então eu morro para a velha vida e eu nasço de novo. Então eu morro para uma vida de pecado e eu estou nascendo para uma vida de santidade. A Bíblia diz que quando a gente recebe a redenção, quando a gente recebe o espírito de adoção, nós nos tornamos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A Bíblia diz, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, biblicamente falando, estar conectado significa, em primeiro lugar, nascer de novo. A sua natureza é uma natureza nova. Você não é mais pecador, você se tornou o filho de Deus, você foi santificado. Você não é mais condenado, agora você é livre. Você não é mais amaldiçoado, agora você é abençoado. Então, mudou a natureza. Então, se você tem uma nova natureza, essa nova natureza ela só permanece conectada na fonte de vida. Então, estar conectado em Deus, Thiago, significa nascer de novo e permanecer nesse lugar. Permanecer. A Bíblia diz, aquele que está sujo, que se suje mais. Aquele que está limpo, que se limpe mais. Então, o projeto que Deus tem para a gente é cada dia, cada estação, cada ano, no nível mais alto, com mais autoridade, com mais sensibilidade, com mais conhecimento, com mais revelação, com mais graça, com mais testemunhos, vivendo mais milagres. A Bíblia diz que a jornada de fé de um cristão ela é de glória em glória. Então, eu preciso estar vivendo hoje algo mais extraordinário com Deus do que eu vivia há 10 anos atrás. Isso é natural. E qual que é a semente da desconexão que alguém que está conectado tem que se atentar? Independência é um deles. Porque é o princípio de toda queda. Você vê muitas variáveis. A independência que seria você achar que não precisa de Deus mais na sua vida, é isso? É isso. Você achar ou você se portar como tal, né? Porque tem gente que é ateu na prática, não na ideologia, mas na prática. O que é um ateu na prática? É alguém que acredita que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Então, você não precisa necessariamente acreditar que não precisa mais de Deus, mas se você toma decisões sem depender dele, se você se move sem depender dele, se você faz negócios sem depender dele, se você entra em portas sem consultar ele, você já está num lugar de independência. Ou seja, se Deus não falar com você ao longo das suas semanas, não muda nada, você já caminha sem ouvi-lo. Isso já é um lugar de dependência. Eu não lembro se é o John Stott que fala, mas tem um pregador muito renomado que ele diz o seguinte, se oramos menos de X horas por dia, nós já estamos desviados. Então, esse entendimento de que se eu faço coisas sem consultá-lo, se eu tomo decisões sem consultá-lo, se eu entro em lugares sem consultá-los, eu já estou no lugar de dependência. Por quê? Porque eu começo e termino o meu dia sem perguntar ao dono da minha história o que é para a gente fazer junto hoje. Então, olha o que a Bíblia diz. Não digam amanhã iremos, amanhã compraremos, amanhã faremos, porque ninguém é dono do amanhã.
digam, se o Senhor permitir, amanhã faremos, amanhã compraremos. O que a Bíblia está falando? Que não é se ele quiser, né? É se ele permitir, né? Se o Senhor permitir. São duas coisas diferentes, São né? diferentes. O querer de Deus e o permitir de Deus. É a vontade ativa e a vontade permissiva. A vontade permissiva a gente viu em Jó. Deus não feriu Jó, mas ele permitiu que ferissem. A vontade ativa a gente vê em Pedro andando sobre as águas. Senhor, se és tu, me faz ter contigo. Sou eu, Pedro, vem. E aí Pedro anda sobre o sobrenatural. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não façam planos sem entender se são da vontade de Deus, porque a gente não é dono do amanhã, a gente não tem controle sobre nada. Então, quando que a gente começa a sair desse lugar de conexão, Tiago? Quando a gente começa a construir uma história de independência. Cara, eu tenho uma história familiar, eu vou dar poucos detalhes aqui para não ficar óbvio quem é, mas tem uma pessoa da minha família que há, sei lá, 20 anos atrás, ela ia casar. E aí, a mãe do cara que ela ia casar falou para ela, eu conheço meu filho, eu vou te dar um conselho, não case. Não case. Eu conheço ele, eu sei disso, eu sei daquilo, eu conheço você. E ela foi dar um conselho. E até tá tudo bem, cada um faz o que quiser. Mas a resposta dela, aquilo me marcou. E a hora que... deve ter mais de 20 anos, eu era bem moleque, mas aquilo me marcou. Ela falou assim, nem se Jesus descer no dia do meu casamento e falar para não casar, eu cancelo. Aquilo ali, na época, eu não sei por que mexeu tanto comigo, mas hoje eu entendo. Eu vi alguém dizendo, nem se Deus falar para eu não fazer, eu vou deixar de fazer. O que é isso, Tiago? Isso é uma expressão de orgulho. A independência tem muitas variáveis e ela muitas vezes você vai perceber ela de diferentes formas. O orgulho é uma delas. O orgulho é uma forma de independência. Ou seja, eu prefiro fazer algo que fere um princípio do que voltar atrás em algo que eu comecei. Eu prefiro perder algo em Deus do que permitir que as pessoas vejam que eu errei. Vou dar um exemplo claro de orgulho e de independência. Saul. A Bíblia diz que quando Saul é rejeitado por Deus, cara, isso é muito forte. O profeta chega para ele e fala, Saul, Deus o rejeitou. Deus está levantando um outro rei. Deus vai estabelecer o reinado através de outro homem. Pega isso aqui, Tiago. Se Saul fosse alguém que tem um coração quebrantado e dependente, ele faria como Davi fez várias vezes. Rasgaria suas vestes. Clamaria, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que Saul só fez um pedido. Que o Senhor não permita que o povo veja que a glória dele não está mais sobre mim. Cara, o temor de Saul não era não ter mais a glória de Deus. O temor de Saul era que o povo não soubesse que ele não tinha mais a glória de Deus. Saul era tão orgulhoso que ele não teve medo de estar distante de Deus. Ele só teve medo do povo saber que ele estava distante. O que é isso? Isso é a expressão de alguém que está tão independente, está tão desconectado, que saber que estava longe de Deus não preocupou ele. O povo saber que ele estava longe preocupou. Então tem muita gente que tem uma construção de vida tão vaidosa, tão orgulhosa, cara, que seja feita a minha vontade. Isso é humanismo. Isso é uma vida desconectada de Deus. Qual que é a oração do Pai Nosso? Qual que é o princípio que a oração do Pai Nosso estabelece? Pai, que seja feita a sua vontade. Assim na terra, como já é feita no céu. Cara, a oração do Pai Nosso, Tiago, é toda estabelecida a partir de um princípio de dependência. O pão nosso nos dá hoje. Ou seja, até o pão que eu como, a provisão que eu tenho, me dá. Eu estou reconhecendo, não é meu. O Senhor me deu. Perdoa as minhas ofensas, vulnerabilidade, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Me livra do mal, me livra da tentação. Então, a oração do Pai Nosso é pautada em princípios de dependência. Seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que se estabeleça o teu governo. Então, estar desconectado de Deus, para resumir a tua pergunta, eu acho que diz respeito a alguém que caminha independente. Você quer ter a chance de assinar a Finclass, a maior plataforma de educação financeira do mundo, para sempre? Exatamente. Só nessa Black Friday você pode assinar o vitalício da Finclass, assim, é a última vez. Então você pode assinar com R$ 1.500 de desconto e você vai ganhar um ingresso para o Finday, Finclass para sempre e ainda 2 reuniões com um consultor aqui da Portfel. Então o time aqui do Grupo Primo vai ligar para você, fazer uma reunião com você e cuidar do seu dinheiro. Você também vai ter acesso a carteiras recomendadas pelos analistas, então é investimento sem achismo. É só nessa sexta-feira, dia 24 de novembro, Black Friday da Finclass. Não perca, é a última chance.